Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E nós estamos de volta agora e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou estar satisfeito com o resultado da COP26, a Conferência do Clima organizada pela ONU em Glasgow. O Brasil tem propostas ambiciosas sobre a questão do meio ambiente e, por isso, fala conosco agora sobre esse e também outros assuntos a deputada federal pelo PSL de São Paulo e também presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, a deputada Carla Zambelli. Daqui a pouco, então, nós vamos restabelecer o contato com a deputada Carla Zambelli. Agora a senhora nos ouve. Muito boa noite, deputada. Ouço sim. Boa noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, deputada. Nós falamos justamente das palavras hoje do ministro, na verdade, do presidente Bolsonaro, falando a respeito da Amazônia, a questão também que ela é úmida, que não pega fogo, e nós dizíamos aqui no próprio programa que é uma grande incompreensão mundial. O Brasil sempre é o vilão da história em relação ao meio ambiente, deputada. É isso mesmo. Bom, primeiro que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo dar entrevista, né? A coragem de vocês de entrevistar uma conservadora de direita que está nos inquéritos aí do STF, que sei que deve precisar de coragem para isso, né? Hoje em dia, a imprensa sendo calada, né? Isso é muito triste de ver, mas eu concordo com tudo que vocês falaram, acompanhei aí o bloco anterior. E digo assim, eu acho que não é só o direito do Daniel que está sendo tolhido, né? O direito de vocês, imprensa, vocês, Jovem Pan e outras empresas que queiram entrevistá-lo, e também o direito do povo que o elegeu para escutar o seu representante, né? É muito mais grave que isso. Mas, enfim, queria parabenizar o trabalho de vocês. Em relação ao que a gente ouve sobre o Brasil ser vilão, eu acho que pela primeira vez numa COP a gente conseguiu sair dando bastante a volta por cima, saindo com uma imagem criada para o mundo, uma imagem positiva, inclusive elogiada pelo presidente da COP, por outras autoridades ali presentes. Mas a verdade, Marcelo, é que a gente percebe o seguinte: eles fazem isso, essas críticas ao presidente, ao nosso clima, porque existe todo um medo do que a gente pode vir a ser enquanto país, enquanto nação, perante o mundo, com as nossas potencialidades, né? E isso ficou muito claro. E também fica muito claro com a questão do crédito de carbono que a gente pode agora aprovar aqui no Brasil e que a gente tem um potencial gigantesco. José Maria Trindade, a deputada Carla Zambelli está conosco. Zé Maria, sua pergunta. Pois é, deputada, é insistente mesmo esse debate aí de que o Brasil está em chamas ou de que o Brasil é essa floresta, né? E isso não é de agora, é de muito tempo. Mas, assim, sobre os resultados reais, muita gente critica, diz que foi um fracasso, né? Uma grande autoridade, atenção, essa frase contém ironia, uma grande autoridade no meio ambiente chamada Greta Thunberg, diz que foi um blá, 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 fracasso e tal. Mas e aí, qual o resultado? A senhora acha que foi um bom resultado ou foi realmente um fracasso essa reunião? Não, foi um grande resultado. Eu acho que pela primeira vez a gente teve uma COP organizada numa cidade pequena, né, em Glasgow, na Escócia, que não tinha nem o número de apartamentos suficientes em hotel. Muita gente teve que ficar na casa das pessoas, eu fui uma delas, inclusive. Fiquei ali há 30 minutos numa casa, mas o povo escocês ele é tão querido e tão acolhedor que fez qualquer coisa disso valer a pena. E tiveram grandes avanços, né? A gente tem ali as 3 maiores instâncias da COP trabalhando durante muito tempo, né? Trabalhando insistentemente. São 3 instâncias da própria COP que trabalha com mudança de clima, um outro conselho que trabalha com o protocolo de Kyoto e, por último, um conselho que trabalha com o Acordo de Paris. Esses 3 conselhos, eles trabalharam durante todo o tempo, desde o Acordo de Madrid, né, desde a COP de Madrid, em todos esses acordos, foram fechados 24 decisões dentro da mudança de clima, 10 decisões sobre o Acordo de Kyoto e mais 25 decisões sobre o Acordo de Paris. Entre elas, uma principal, que é o 6.2 e o 6.4, que tratam especificamente do International, na verdade é um resultado de mitigação internacional, transferido de país para país, e agora daqui para frente, com esse acordo, a gente vai poder comercializar o crédito de carbono. Então os critérios, os mecanismos de como fazer essa transação entre países para poder
um país que gera muito crédito de carbono, ajudar um outro país que precisa reduzir as suas emissões. Isso foi fechado nesse ano, e também foi fechado no 6.4 a estrutura de governança desse mercado, né, internacional. Então, foi muito interessante. O 6.5, que fala sobre a questão da dupla contagem, que inclusive falei com vocês na última entrevista que a gente deu aí para a Jovem Pan, que também está no nosso projeto do PL de crédito de carbono, e também avançou muito as questões que tratam do CBAM. O que é o CBAM? Ele é uma espécie de taxação de fronteira da Europa, que a partir de 2026 eles começam a taxar mercadorias de países que venham e que não cuidem das suas emissões de gases de efeito estufa. Então, tudo isso foi discutido nessa COP e chegaram a um consenso sobre esses dois artigos, 6.2 e 6.4, que eram os mais difíceis. Por quê? São 197 nações que discutem ali, mais a União Europeia, discutindo sobre temas que precisam ter unanimidade. Então, para ter um resultado positivo, não adianta só uma menina de, sei lá, menos de 20 anos chegar lá e ficar falando blá, 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 né? Como se isso ajudasse em alguma coisa, ou todas as manifestações que a gente viu do lado de fora, que nos impediam até de entrar até a COP. Mas sim o que foi realmente discutido, o que foi realmente decidido dessas 197 nações mais União Europeia, de forma unânime. Isso é muito difícil de se alcançar. Eu acho que o Reino Unido fez um trabalho excelente em relação a isso. Nós tivemos aí grandes resultados. Augusto Nunes, deputada Carla Zambelli, conosco, Augusto. Deputada, boa noite, é um prazer falar com você. Eu queria dizer o seguinte, deputada, o que me incomoda especialmente são manifestações de gente conhecida e que não conhece o Brasil. Não conhece a política ambiental brasileira, não tem a menor noção, como, por exemplo, o ator Leonardo DiCaprio ou aquela menina que não vai à escola, né, a Greta. Você acha que se trazer esse pessoal para conhecer o Brasil modificaria a opinião deles ou esse pessoal não tem cura? Não tem cura, Augusto, porque ali não é uma oposição inteligente, é uma oposição por oposição. A Greta, por exemplo, fez uma reunião com os nossos senadores, né, que inclusive para mim foi uma vergonha ela participar de uma reunião sobre clima aqui, e ela chegou a dizer o absurdo de que a Amazônia é o pulmão do mundo, sendo que todos sabemos, qualquer pessoa que entenda o mínimo de meio ambiente sabe que o pulmão do mundo está dentro dos oceanos. Então, assim, ela sequer sabe o que é o pulmão do mundo. É muito fácil opinar sem conhecer, é muito fácil opinar até sem sobrevoar a Amazônia. Eu convidaria eles para sobrevoarem a Amazônia. É interessante que o próprio Gilson Machado fez esse convite no G20 do turismo, dizendo o seguinte, eu acho que vocês não entenderam o que é Brasil. A gente tem a maioria das nossas matas, e aí ele usou a expressão, né, que desde Jesus Cristo, que veio à Terra, vocês têm aí 5% na Europa da preservação da sua origem, né, das matas originais, e a gente tem mais de 64% na Amazônia, né? Então, assim, calma lá, eu acho que são 85% na Amazônia e 64% no resto do mundo. Então, assim, calma lá. E aí ele convida, ele fala que pagaria a passagem de todo mundo para poder virem aqui conhecer. E conhecer também a nossa, por exemplo, matriz energética, né? Nossa matriz tem 85% de matriz limpa, né? Renovável. Isso também ninguém no mundo tem. O Brasil é o maior. A maior biodiversidade, a maior bacia hidrográfica. Nós temos tudo muito. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Macron, da França, falar das nossas matas, etc., inclusive colocando uma girafa numa foto, e a gente percebe que depois eles compraram, uma empresa francesa comprou a concessão do aeroporto de Manaus. Quer dizer, se a gente é tão ruim assim, por que eles têm interesse de comprar a concessão do aeroporto de Manaus? E aí o Leonardo DiCaprio, quando falou sobre o interesse dele, né, nessas matas, abriu-se a concessão de parques, inclusive adoção de parques, para que pudessem ser feitos por pessoas jurídicas ou físicas de qualquer lugar do mundo, né? E a gente teve várias empresas aí adotando parques e adotando florestas para poderem cuidar. Leonardo DiCaprio não teve nenhum interesse, né? Dinheiro para isso ele tem. Então, assim, na verdade é tudo da boca para fora, é todo um vômito, né, que eles gostam de fazer. Ela precisa, a Greta, por exemplo, ela precisa primeiro crescer, né, a virar gente, a estudar, aprender e depois opinar, né? Mas esse pessoal quer ter aí 15, 18 anos e acha que já descobriu o mundo, né? Mas vem para cá, conheça a nossa realidade. É difícil.
É aquilo que você dizia, né, Guilherme Fiuza, uma questão político-econômica, né, Fiuza? Exatamente. A deputada confirma, né, o que nós vínhamos falando aqui anteriormente. Não há nenhum interesse no meio ambiente por esses que vivem do alarmismo ambiental. Agora, deputada, eu queria lhe perguntar, a senhora fez uma referência aí a uma certa hostilidade, né, encontrada em Glasgow até para chegar ao evento. Eu queria que a senhora descrevesse o que se passou. Bom, primeiro dizer para vocês que quando eu voltei, eu voltei fazendo vários pingas-pingas, né? Fui e voltei de pinga-pinga, que era a passagem mais barata. E aí, voltando de Edimburgo para Amsterdã, a gente viu o voo lotado de brasileiros, e assim, todos, eu não consegui ver uma pessoa que me reconhecesse com um olho bom. Todos eles olhando para mim com muita hostilidade. E se eu disser para vocês que 80% tinha menos de 20 anos, eu acho que eu vou acertar. Chegando no aeroporto ali de Amsterdã, uma meninada que você vê que não tem condições financeiras de estar num evento como aquele, e aí eu pergunto, por que eles foram pagos, né? E a gente vê várias manifestações na porta, com pessoas falando em inglês sobre o Brasil, como se conhecessem o Brasil. Eu não vi nenhum brasileiro lá fora falando sobre o Brasil. E eu tenho certeza que, eu até pensei na hora, acho que eu vou pedir a palavra e vou falar para eles o que é o Brasil. Mas a verdade é que não adianta, porque eles não estão interessados em saber a verdade. Aquilo ali só serve para poder fazer política por política e falar mal de um país que tem chance de crescer e que agora está sob a presidência do Bolsonaro, uma pessoa que realmente pensa em acabar com os lixões, 600 lixões que os outros governos nos deixaram, já foram mais de 200 eliminados, de reflorestar as nossas áreas degradadas, de aumentar a riqueza das pessoas pobres que existem na Amazônia, que precisam desmatar para sobreviver. Então, de desescravizar o povo assentado, dando título de terra para mais de 250 mil famílias que não tinham o título no governo do Lula, só tinham o direito de morar, mas não tinham nem direito de buscar crédito para poder se desenvolver. Então, tudo isso a gente nota, que a gente vem... O Lula fez um discurso, né? Eu nem sei se é recente ou não, mas Bolsonaro está destruindo tudo que nós destruímos. É um ato falho sensacional, né? Porque destruir com destruir, né? Menos com menos a mais. Bolsonaro está construindo o país, está reconstruindo o país que eles destruíram. Muito bem, agora você, Cristina Grêmio, a deputada Carla Zambelli, conosco aqui nos Pingos nos Is. Deputada, prazer conversar com você. Eu queria voltar à questão do mercado de carbono, porque parece que houve realmente uma decisão nessas reuniões, tirando Greta, tirando essa molecada que faz barulho, as índias, né, que compra fantasia, sei lá onde, para parecer que estão vindo direto da tribo para aportar ali numa reunião internacional, mas nas reuniões, efetivamente, onde houve discussões produtivas, parece que voltaram a falar naquele acordo de Paris que vinha sendo descumprido. O ministro Salles sempre dizia que nós somos credores de 100 bilhões de dólares em crédito de carbono que não foi pago pelos países que desmataram, que poluíram, para os países que preservam suas florestas, como é o caso do Brasil. Alguma nova data foi dada? Porque parece que desde 2020 a gente deveria estar recebendo já valores que seriam investidos, obviamente, em fiscalização ambiental, em proteção do meio ambiente, e falta esse recurso porque não veio, né? Não veio. Cris, muito boa sua pergunta. Em relação aos índios, eu queria fazer uma colocação. A nossa política indígena está tão bem estruturada e avançada, desenvolvida, que nós tivemos uma indígena brasileira discursando em inglês na COP, né? Ou seja, a gente vê o desenvolvimento chegando às tribos indígenas, mas infelizmente também vi diversos índios brasileiros e realmente, como você disse, né, parecendo que tinha acabado de sair da tribo indígena, e um frio de lascar, lá a gente mal conseguia ficar com muita roupa, que dirá com roupa indígena, mas tudo bem. E ao lado de cada indígena tinha sempre um coach branco, né, um brasileiro coach, falando o que ele devia saber para ele poder reproduzir. Isso eu vi com meus próprios olhos. Então, a gente vê uma situação muito estranha, né, em relação aos indígenas, e que falavam sempre em relação ao marco legal, né, ou seja, querendo que, além dos 14% que nós temos demarcados para indígenas, que aumentassem mais ainda, ou seja, eles querem acabar com a segurança alimentar do mundo, né.
E aí, voltando para a questão do Acordo de Paris, realmente foi muito importante, o grande ponto foi o seguinte, existiu o protocolo de Kyoto, e que desde o protocolo de Kyoto foram sendo criados vários projetos de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, geração de crédito de carbono. E o Brasil fez o seu dever de casa, o Brasil veio trabalhando desde muitos anos para poder mitigar suas emissões, e existe também um problema de uma base de cálculo, né? Então, em alguns países, por exemplo, existe um acordo meio que relativista sobre a redução das emissões. China, por exemplo, tem um acordo relativo de redução de emissões. Então, por exemplo, eles dizem que se eles reduzirem X%, mas eles crescerem, por exemplo, 10% o PIB, essa margem da emissão, ela fica relativizada, eles podem reduzir menos. O Brasil é acho que é o único país grande do mundo, eu desafio, inclusive, algum ambientalista a discutir isso comigo, que a sua meta é absoluta, ou seja, independente do quanto o Brasil crescer, nós temos uma base, né, de emissões, e a gente vai reduzir 50% até 2030 e 100%, ou seja, neutralidade de carbono até 2050. A China, por exemplo, até 2060, e ainda é relativo, além de tudo. Então, o Brasil está à frente milhões de anos em relação a outros países, né? Inclusive pelo que eu falei, matriz energética e etc. Então, o que se fechou foi esse 6.2 e 6.4, que falam basicamente sobre o mecanismo e a governança de se tratar o mercado de carbono internacionalmente. O Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem um dado da Way Carbon, que a gente tem chance de conquistar de 5% a 37% da demanda global de crédito de carbono nos próximos 10 anos, gerando mais 100 bilhões de dólares. Então, fora o passivo de trás, daqui 10 anos a gente ainda tem potencial de crescer tudo isso. Mas o que foi decidido com relação ao protocolo de Kyoto? Eles colocaram um marco temporal de 2013, os projetos de 2013 para cá, que trabalharem com redução de crédito de carbono, né, gerando crédito, eles poderão ser vendidos internacionalmente, nacional e internacionalmente, para a gente compensa muito vender isso internacionalmente, desde que se garanta a aposentadoria do crédito, ou seja, o crédito não pode ser duplamente utilizado, e isso é tratado no artigo 6.5, se eu não me engano. 6.5, ele trata sobre a dupla contagem. Então, se você tem um crédito, ele tem que ser aposentado após ser vendido. E, para isso, o projeto de lei que a gente vem fazendo é muito importante, porque trata de toda essa infraestrutura que um país tem que ter para poder determinar a sua MRV, né, suas medidas, enfim, de emissões, etc., os inventários, o registro, a comercialização e essa aposentadoria do crédito. Então, muita coisa andou, sim, inclusive sobre o protocolo de Kyoto, que foi o que você comentou sobre emissões passadas. Nós conversamos aqui nos Pingos nos Is com a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Deputada, muito obrigado pela participação da senhora. Até a próxima. Muito obrigada, Marcelo, Zé Maria, Augusto Nunes, Cris, Fiuza, sempre sou fã de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. É uma grande alegria estar aqui conversando e podendo trazer um pouco do que a gente aprendeu lá nessas 2 últimas semanas da COP26. Um grande abraço.